Olá, aqui é o Fábio e mais um vídeo diário da minha saga sobre cidadania italiana. No vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre o que fazer quando você descobre que outros familiares já obtiveram reconhecimento antes de você. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque quando a gente entra no mundo da cidadania, quando a gente descobre que a gente tem direito, durante esse percurso, se existiu outro familiar que já tem obtido o reconhecimento, uma hora ou outra a gente vai topar com essa informação. Uma hora ou outra a gente vai descobrir, buscando documento, de repente a gente pega o documento, nem conhece esse outro familiar, mas de repente você vai buscar o documento no cartório e descobre que houve uma retificação lá, passando o nome que era incorreto para o nome correto. Aí você fala, opa, se existe uma retificação, porque alguém já obteve o reconhecimento, porque ninguém vai corrigir um documento que não seja para o processo de reconhecimento da cidadania. A probabilidade é muito grande. E aí, o primeiro pensamento de 99,9% das pessoas, e que não é incorreto, na verdade, assim, a forma, né, o motivo pelo qual essas pessoas pensam da forma com que eu vou dizer agora, não é errado. Que é o seguinte, opa, se alguém da minha família já obteve o reconhecimento, significa que o governo italiano já sabe que a minha família tem o direito, ou seja, o meu direito está garantido, que maravilha. E eu entendo porque esse pensamento existe, só que ele é correto pensar dessa forma, mas no final das contas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque o reconhecimento da nacionalidade italiana, ele não é feito, burocraticamente falando, tecnicamente falando, tá? Ele não é feito através de uma família. Por mais quando a gente fala em cidadania italiana, quando a gente fala sobre a Itália, quando a gente fala sobre família, sobre o cara que emigrou e nos deu direito, ou seja, faz parte do nosso capostipite, que se chama em italiano, ou seja, o nosso antenato italiano, a gente sempre está envolvido na palavra família, no conceito de família, só que o reconhecimento em si ele não é familiar, ele é individual. O que acontecia até poucos anos, os consulados aceitavam as famosas pastas de família, utilizava-se muito, se a sua família já obteve o reconhecimento, você pode entrar na mesma pasta da família, etc, etc. Só que no frigir dos ovos, não existe o reconhecimento de família. Cada pessoa, cada requerente maior, quando efetua o seu reconhecimento, ainda que faça, por exemplo, um irmão junto com outros 2, 3 irmãos, mais a mãe, etc e tal, e que de repente apresenta, ou vem para a Itália e apresenta todo mundo o mesmo reconhecimento, quer dizer, as mesmas documentações em comum para um comune italiano, mas o que o oficial faz? A primeira coisa, ele pega uma pastinha para cada pessoa. Então, eu dou um exemplo prático. Eu tenho um irmão e tenho uma irmã. Um nasceu em 1981, o outro nasceu em 1982, ou seja, todos maiores de idade. Se eu estivesse chegando na Itália hoje, eu, meu irmão e a minha irmã, e nós estivéssemos apresentando todas as documentações em conjunto, ou seja, nascimento e casamento dos nossos pais, nascimento, casamento e óbito dos nossos avós, do nosso avô, nascimento, casamento e óbito do nosso bisavô, e nascimento, casamento e óbito do nosso trisavô, ou seja, o comune, digamos que nós já teríamos conversado com o comune teria aceitado já a utilização da mesma documentação. Ou seja, nós não precisaríamos que cada um trouxesse um jogo de documentos. Nós trouxemos todos os documentos em conjunto, ou seja, uma cópia de cada um. Eu teria trazido a minha certidão de nascimento, a minha irmã a certidão de nascimento dela, meu irmão a certidão de nascimento dele, ok? Seriam os únicos documentos que não fariam parte daquele jogo em comum. Quando nós chegássemos num comune e apresentássemos toda a documentação, por mais que seja só um jogo de documentos, o comune ia pegar uma pastinha, é que eu não tenho nenhuma pastinha aqui igual os que os comunes usam. Normalmente é uma pastinha colorida, é uma folha, é como se fosse uma pastinha de cartolina, sem elástico, sem nada, é simplesmente a gente chama de fascículo.
Imagine você que seria 2 folhas dessas de sulfite, só que um pouquinho mais grossa, por isso que é uma cartolina. Ela é assim, ok? Então aqui seria fechado e ela teria esse formato aqui, como se fosse uma pastinha. E normalmente é colorido, normalmente é azul, rosa, amarelo, depende do comune. E aqui na frente desse fascículo vem escrito cittadinanza, já vem da gráfica, o nome do requerente e algumas informações embaixo, número do protocolo, etc. O que normalmente o oficial faria? Ele pegaria 3 dessas, colocaria cittadinanza, Barbiero Fábio, pegaria outra pastinha, cittadinanza, Barbiero Flávio Barbiero Júnior, Flávio Júnior, que seria o nome do meu irmão, e Barbiero Flávia, outra pastinha. Pegaria esses 3 documentos, jogaria todas aquelas certidões que nós trouxemos para o processo em uma delas, não em todas, porque a gente só teríamos trazido só uma, então uma só com todos os documentos, por exemplo, a minha, Fábio Barbiero, número do protocolo, e quando fosse feitos os pedidos de não renúncia, iam ser feitos em nome de cada um de nós. Quando ia chegar, o meu ele ia colocar dentro da minha pastinha, depois ia chegar o da minha irmã, ou do meu irmão, enfim. E cada um ia sendo colocado dentro de cada uma das pastinhas. Ou seja, por mais que nós somos parte da mesma família, tenhamos trazido todos os documentos em conjunto, cada reconhecimento vai ser individual. Se o comune onde eu for fazer o meu processo utiliza o método de enviar para o prefeito da cidade uma atestação dizendo que nós somos reconhecidos cidadãos italianos, nem todo comune faz isso, mas por exemplo, cada cartinha dessa que o oficial manda para o prefeito, seriam feitas 3 cartinhas, uma no meu nome, uma no nome do meu irmão, uma no nome da minha irmã. Quando fosse feitas as transcrições de documento, ela ia pegar a minha certidão de nascimento e passar para o livro de registro, então eu ia ter o número registro do livro de 2016, número 25, por exemplo, meu ato de nascimento italiano, do meu irmão de 26, o número 26, da minha irmã 27, ou o que quer que seja. Ou seja, consegui explicar que cada processo é individual, independente se feito em conjunto. Muito bem, se você entendeu isso, fica mais fácil para eu te explicar que o fato de um familiar já ter feito o processo antes não necessariamente te ajuda. Porque aqui a gente tem que separar o seguinte: foi feito no Brasil ou foi feito aqui na Itália? Então a primeira coisa a ser considerada: se o processo desse seu familiar foi feito no Brasil, digamos no ano de 2005, e você pretende vir para a Itália, esquece. A documentação que está no Brasil, fica no Brasil. A documentação que é apresentada aqui na Itália, fica aqui na Itália. E não existe nenhum tipo de relação burocrática entre processos feitos no Brasil ou feitos na Itália. O que isso quer dizer? Que o fato de repente os seus tios fizeram um processo de reconhecimento. Aí você pensa, opa, estou indo para a Itália, não preciso daquela documentação que foi entregue até os meus tios, ou seja, digamos que seu bisnono que te transmite a cidadania italiana. Bisnono, nascimento, casamento e óbito do bisnono, nascimento, casamento e óbito de repente do seu avô, e aí o seu tio que fez o processo, digamos que ele é irmão da sua mãe, e você precisa, no seu raciocínio, então eu vou pegar só a certidão da minha mãe, do casamento dela, minha certidão, porque até o meu tio, ou seja, até o meu avô, na verdade, todos os documentos já foram entregues no consulado. Então eu vou fazer isso, vou para a Itália, levo só o que falta e você vai dar com os burros na água, porque o comune italiano não tem como solicitar isso para o consulado e o consulado não vai mandar essa documentação que está arquivada lá para um comune italiano. Então isso não existe. Primeiro passo. Mas digamos que você pretende fazer o processo de reconhecimento no Brasil, no mesmo consulado que os seus familiares fizeram. Aí existe a possibilidade de sim, você utilizar a mesma documentação que já está previamente depositada no consulado. Para que você tenha certeza disso, você vai entrar no site do consulado que atende a sua região. Por exemplo, você mora em Curitiba, você entra no site do consulado de Curitiba, vai procurar serviços consulares, vai entrar em cidadania e no roteiro da cidadania, em alguma forma, se isso for permitido, vai estar escrito: atenção, familiares de pessoas que já tenham efetuado o processo de reconhecimento neste consulado nos anos anteriores,
podem apresentar a documentação complementar indicando o nome do antenato ou o número da pasta ou o que quer que seja. Lá vai ter as instruções. Então, isto é um ponto. De repente, vai ter consulados que não aceitam esta prática. Então, você não vai encontrar essa informação. Fábio, mas se eu não encontrar essa informação, significa que não é possível? Não, significa que o consulado não achou pertinente colocar aquilo no site. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site desse consulado, você vai mandar um e-mail para URP, Ufficio Relazioni com o Público, URP, setor de relações públicas. Todo o site vai ter o e-mail URP. Você manda um e-mail para a URP e verifique lá as informações, explique o que você quer fazer e espere a resposta do consulado. Então esta é a situação cidadania italiana no Brasil. E na Itália? Como fazer quando um familiar já apresentou a documentação aqui na Itália, num determinado comune italiano, e você quer saber se pode ser utilizada a mesma documentação? Aí aqui também existe 2 subtópicos desta ideia, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, você pretende fazer o processo no mesmo comune que o seu familiar fez? Digamos que o seu irmão veio para a Itália 2 anos atrás, você quer vir, você vai fazer o processo no mesmo comune que ele depositou os documentos e você quer saber se aqueles documentos estão disponíveis. O que você faz? Porque aqui existe muita gente que diz o seguinte: eu posso ter acesso a isso? Como é feito o acesso? O meu irmão, o meu familiar tem que autorizar ou não? Tecnicamente, os documentos, ao serem entregues para o processo, seriam ou deveriam se tornar públicos. Ou se não públicos, o termo não seria o termo correto, mas eles deveriam poder ser utilizados sem digamos, a autorização de ninguém. Porém, na prática, não é isso que acontece. Na prática, existem comunes que aceitam a utilização sem que aquela pessoa que efetuou o processo anteriormente te autorize. Existem comunes que entendem que não, que a pessoa que é dona dos documentos, embora os documentos eles obrigatoriamente devem permanecer no comune depois do processo, ou seja, se você vem fazer o processo aqui, você não pega os documentos de volta, mesmo que você fale, eu quero usar essa documentação para um outro parente. O comune é obrigado a manter esses documentos. De repente alguém vai me deixar nos comentários: Fábio, mas no meu caso, quando eu fiz o meu processo, o comune me entregou a documentação no final, porque fez de forma incorreta. Não deveria. Os documentos devem obrigatoriamente ser arquivados através desse fascículo, porque em caso de verificação futura por parte do Ministério ou qualquer órgão que seja, o oficial ele tem que ter materialmente toda a comprovação de como foi feito o processo. Isso se faz apenas com os documentos originais, ok? Então, se você pretende utilizar o processo, os documentos de um familiar no mesmo comune, você vai fazer a mesma coisa que eu orientei para aqueles que querem fazer o processo no consulado. Você vai mandar um e-mail para o comune, para o oficial de status civile, e vai dizer: olha, é o seguinte, eu gostaria de saber se a documentação referente ao processo do fulano de tal que fez o reconhecimento com vocês na data X, pelo menos diga o ano, foi feito no ano de 2014, gostaria de saber se, esta documentação ainda está disponível, e se vocês aceitariam que eu vá até o comune, eu pretendo fixar minha residência, eu gostaria de saber se eu posso então, uma vez que essa documentação estiver disponível, se eu posso então complementar com os documentos restantes. Então esta é uma situação. Segunda situação, você pretende utilizar a documentação de um familiar que foi feito num comune, mas você pretende ir para um outro comune. Aqui já se torna mais complicado. Por quê? Porque aí você vai ter que fazer aquele mesmo e-mail que você mandou, que eu acabei de dizer, ou seja, você vai ter que entrar em contato com o oficial do comune onde foi feito o processo e perguntar para ele se a documentação ainda está disponível.
E você também tem que entrar em contato com o oficial do comune onde você pretende dar entrada, neste outro comune, e perguntar a ele se ele aceita a documentação previamente entregue de um outro órgão. Por que você precisa fazer essa pergunta para esse segundo carinha aqui? Porque das duas uma, ou você vem para a Itália, vai no comune anterior, pede uma cópia autenticada, aqui chamado de cópia conforme. Você vai, cópia conforme all'originale, ou seja, um funcionário ele pode fazer uma cópia autenticada dos documentos apresentados anteriormente. Porque, repito, os documentos não podem sair daquele comune. Porém, ele pode fazer uma cópia autenticada e você, com isso em mãos, você vai e entrega num novo comune. Essa é uma forma. A segunda forma é você entrar em contato com esse comune e perguntar para ele se ele aceita e se ele poderia solicitar para o outro comune de forma privada, ou seja, de forma sem passar pela sua mão. Qual é a diferença? Que se o comune B, digamos que vamos usar o comune B, o comune que você pretende fazer o seu processo, e o comune A, o comune que foi feito o processo anteriormente. Se o comune B entra em contato com o comune A e solicita o envio da documentação, e o comune A envia, seja pelo correio essas cópias, seja através de e-mail, o que quer que seja, não existe custo para você, porque é feito de forma interna. Agora, se você, cidadão particular, for até um comune e solicitar a cópia autenticada da documentação, cada documento, a cópia de cada um dos documentos vai custar no mínimo uma marca da bolo de 16 euros. E aqui que eu gostaria de dizer o porquê que eu, Fábio, que trabalho com cidadania há 10 anos, que já vi de tudo neste mundo do que vocês imaginam, que já aceitei no passado a utilização da documentação de outros familiares, que hoje eu não aceito mais de forma alguma. Por que eu recomendo que você traga a sua documentação do início, desde o antenato italiano até o seu próprio documento, e, se possível, nunca, jamais, em qualquer circunstância, queira utilizar a mesma documentação? Porque, primeiro, vamos falar de custo. Quanto custa para legalizar um documento no Brasil? Em torno de 16 euros. A legalização. Na verdade, custa até... Na verdade, se eu entrar no site do consulado, eu vou ver que a legalização de cada ato custa 9 euros. 10 euros, 9 euros. Ou seja, aí você já percebeu onde eu quero chegar. Se você precisar pagar por cada documento aqui, você vai pagar mais caro aqui do que lá no Brasil. Só que aqui tem uma desvantagem. Quando você chega na Itália, imagina a seguinte situação: você está com a sua documentação toda traduzida e legalizada junto com a certidão do seu antenato italiano, tudo bonitinho no Brasil. Você chega aqui, você entra no imóvel, no dia seguinte você já tem a condição de ir até o comune e pedir a sua residência. Ou seja, você vai, ou que você consiga fazer isso apenas depois de 2 ou 3 dias, digamos que você tem que chegar, ir numa imobiliária, alugar uma casa, que você demore uma semana para conseguir entrar no imóvel, solicitar sua residência. Quantos dias seriam necessários e quanto desperdício de energia, quão complicado seria você ter que chegar na Itália, procurar um imóvel, assinar o contrato, de repente, se você não está pensando em fazer na mesma cidade, você está fazendo em outra cidade, você vai ter que pegar um trem ou alugar um carro e ir nessa outra cidade. Normalmente os processos são feitos em cidades minúsculas, então a chance do seu familiar ter feito num comunizinho nas montanhas é muito grande. Então você não vai chegar de ônibus, não tem trem, você tem que pegar um ônibus, os ônibus são 2 por dia, 2 que vão, 2 que voltam. Aí você vai ter que alugar um carro, aí você vai ter que gastar com o aluguel do carro, depois você, com toda a pressão psicológica que isso envolve. Aí você vai buscar esses documentos, você faz a cópia conforme, você paga as marcas da bolo, você traz de volta, você então entrega para o comune que você pretende fazer o seu processo. Ou seja, de repente,
E sem contar que cada dia aqui você está gastando em euro. Você vai ter que comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, gasta água para tomar banho, luz, gás. Tudo isso, de repente, poderia ter sido evitado se você tivesse ficado um mês a mais no Brasil, obtendo todas as suas certidões, traduzindo e legalizando tudo. Então, se eu posso dar qualquer tipo de orientação, se eu tenho um pouquinho de autoridade para falar para você sobre entre trazer a documentação toda e completa e não depender da boa vontade de nenhum funcionário público, nem do que vai entregar, nem do que vai receber, nem entre fazer isso, trazer as suas certidões lindas e maravilhosas e tentar obter a cópia dos documentos de alguma outra pessoa, use sempre a primeira opção. Traga a documentação completa. Não caia na besteira, não cometa o erro de achar que você vai economizar tentando aproveitar, porque os documentos, as certidões interruptor são caras no Brasil, você pretende fazer isso aqui. Não cometa. Isso é o que eu chamo de economia burra. Economia burra é aquela que você, num primeiro momento, você acha que é mais barato, só que o desperdício de energia, tempo, para conseguir o mesmo efeito, acaba não valendo a pena. Tá bom? Então pense nisso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você julga que isso é importante para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o comentário. Deixe o seu comentário se você já passou por esse processo, se você já passou por tudo isso, se você já aproveitou a documentação ou se você trouxe a documentação. Deixa como comentário que isso ajuda também a que outras pessoas que de repente tenham a mesma dúvida possam se beneficiar da sua experiência. Não é só a experiência do Fábio que conta. A minha saga cresceu exatamente porque nós somos uma rede de colaboração, onde as pessoas passam as suas informações, eu passo a minha, e a gente vai então verificando o que é mais interessante, o que não é interessante, quais são as roubadas e principalmente o objetivo não é só explicar como é feito, mas principalmente também como não deve ser feito algumas coisas. Isso acaba salvando milhares de euros e isso é importante para todo mundo, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.